Oi, meus amores! Hoje o caso que eu vou contar pra vocês é o caso da Jamie Closs, a garota que foi a heroína da sua própria história. Então vamos pro caso. Jamie era filha de James e Denise Closs. Esse caso aconteceu em 15 de outubro de 2018, recentemente, em Barron, Wisconsin, Estados Unidos. Então, já indo pro caso, por volta das 00h50 do dia 15 de outubro, um carro estaciona em frente à casa da família Closs. Dele desce um homem que tá todo de preto, botas, luvas, máscara. E aí o cachorro da família começa a latir muito para esse homem estranho. E aí a família toda tá dormindo, mas aí a Jamie, ela acorda, vê esse homem estranho, então ela vai até o quarto dos pais, acorda eles e vai falar que tem um homem estranho na frente de casa. Então elas vão pro quarto, ficam no quarto e o Jamie sai, vai ver quem é esse homem. Ele vai até a janela, pergunta quem é, e aí o homem fala pra ele abrir a porta imediatamente. Só que aí o James acha que é um policial, então ele pede pra mostrar o distintivo. E aí na hora, o homem dá um tiro no James, que morre na mesma hora. Ele derruba a porta, entra na casa e começa a buscar pelas duas, que com o barulho do tiro se escondeu dentro do banheiro. Então ele começa a procurar por toda a casa, vê que o banheiro era o único lugar em que estava trancado. Então ele começa a bater com muita força, gritando para elas abrirem a porta. Então no mesmo minuto elas ligam para a polícia, eles atendem, mas elas não falam nada. A ligação fica em silêncio e aí eles escutam barulhos e gritos e a ligação se encerra. E aí a polícia retorna a chamada, mas aí o número deu desligado e aí eles mandam imediatamente uma viatura pro local. O homem, ele consegue entrar no banheiro, ele atira na Denise, pega a Jamie, coloca ela dentro do porta-mala e vai embora. E aí na mesma hora que eles estão indo embora da casa, a viatura da polícia chega. Mas como eles não sabiam o que estava acontecendo, eles simplesmente deixaram o carro ir embora. E aí quando eles entraram dentro da casa, eles viram os dois corpos. E imediatamente eles acionaram outras viaturas e acionaram o Amber Alert, que é um alerta que existe nos Estados Unidos para caso de sequestro de crianças. Como eu disse, esse alerta é um alerta para crianças desaparecidas, então quando ele é emitido, informações da criança, fotos, cor de carro de suspeito, placa, é mandado para todo o estado, para as pessoas poderem ter todas as informações e ficarem de olho caso encontrem a criança, acionarem a polícia. O Amber Alert, ele foi criado através de um caso da Amber, e aí a família criou esse Amber Alert, que ajuda muitas crianças todos os dias, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Ele já ajudou a encontrarem e resgatarem muitas crianças. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui o caso da Amber também, que originou o alerta Amber Alert. O sequestrador era o Jake Thomas Peterson, de 21 anos. Ele disse que escolheu a Jamie porque um dia ele viu ela descendo do ônibus escolar e decidiu que sequestraria ela. Ele morava numa cidade a 1 hora de distância da casa da Jamie, numa cabana bem pequena, cheia de coisas, cheia de tralhas. Então ele levou ela até essa cabana, colocou ela num quarto cheio dessas coisas, e tinha uma cama lá de solteiro, então ele botou ela embaixo dessa cama e ela tinha que ficar lá o tempo inteiro. E ao redor da cama ele colocou várias caixas grandes e pesadas ao redor para que ela não pudesse sair. Ele costumava sair bastante da cabana, às vezes ele chegava a ficar 12 horas fora, mas ela nunca tentava fazer nada, nunca tentava sair, porque ele fazia um terror psicológico muito grande nela. Ele sempre dizia que se ela tentasse fazer algo, se ela tentasse fugir, ele mataria ela igual ele matou seus pais. Ele dizia que o seu crime era o crime perfeito, porque eles usavam a espingarda de caça, que praticamente todo mundo tinha, porque lá era um local de muita caça, então seria difícil rastrear ele. E ele também usou uma máscara que cobria praticamente todo o rosto, porque aí ninguém ia conseguir reconhecer ele. Ele também tinha trocado a placa do carro, então se alguém visse ele e anotasse a placa, não ia dar em nada. E aí depois que ele chegou em casa, ele colocou a placa verdadeira de volta. Todo mundo estava procurando por ela, todos os dias muitas pessoas saíam nas ruas da cidade para procurar por ela. Tinha até uma recompensa de $50 mil para quem tivesse alguma pista que ajudasse a encontrá-la, mas ninguém a encontrou. Não tinha nenhuma pista de quem poderia ter sido, ninguém suspeitava dele, principalmente.
Então o Jake estava se achando o máximo, porque já estava se passando semanas e semanas e ninguém estava conseguindo encontrar quem tinha sido o culpado. Então ele estava se achando o máximo, achava que ninguém nunca ia descobrir ele. E também achava que a Jamie nunca faria nada, ia ser sempre obediente. Então ele relaxou e decidiu arrumar um emprego. No dia 10 de janeiro de 2019, 3 meses após o sequestro, ele diz a Jamie que vai sair, que volta em algumas horas. Então ele sai para trabalhar e um tempo depois ela começa a empurrar as caixas da cama. Eram muito pesadas e eram grandes e tinham várias roupas em cima também, vários pesos. Mas depois de muito esforço ela conseguiu empurrar algumas coisas que abriu uma pequena brecha que fez com que ela pudesse rastejar para fora. Então ela abriu a porta e saiu. Aquele dia estava nevando, estava fazendo menos 9 graus. Então ela pegou o primeiro tênis dele que ela achou, calçou e saiu correndo, vestida apenas um pijama. Depois de um tempo correndo, ela encontra uma mulher chamada Jane que estava passeando com o seu cachorro. O lugar que o Jake morava era muito afastado, tinha muita árvore, então a Jane não gostava de ir para aquela região no inverno, mas por coincidência do destino, naquele inverno ela estava. E aí ela encontrou a Jamie que estava correndo só de pijama, com os sapatos com os pés trocados. E aí ela levou a Jamie para a casa mais próxima e ligou para a polícia. Então, alguns minutos depois, o Jake chega em casa e aí ele fica incrédulo quando vê que ela conseguiu fugir, porque ele achava que ela nunca desobedeceria a ele. Então ele pega o carro, sai em busca dela, começa a procurar ela em todo lugar possível. Nisso, a polícia já tinha falado com ela, então eles já estavam buscando o Jake, encontram o carro dele, cercam ele, e aí no momento que ele desce, ele diz, fui eu. E aí, após 88 dias presa em cativeiro, ela conseguiu sua liberdade. Levaram ela para o hospital, ela estava muito magra, estava muito suja, mas nunca conseguiram comprovar abuso sexual nenhum. Então o Jake foi preso, ele foi sentenciado a 2 prisões perpétuas pelos assassinatos dos pais da Jamie, mais 40 anos de prisão pelo sequestro. E aí a Jamie, ela tinha 13 anos na época, ela era muito nova, era muita coisa para a cabeça dela. Então ela não foi no julgamento, então ela teve que escrever uma carta. O advogado dela leu essa carta no julgamento. E essa carta tem na internet, caso vocês queiram, ela tá toda em inglês. Então caso vocês queiram procurar, vai estar tudo na internet, é uma carta bem grande. Mas em resumo, na carta ela diz que ele tirou tudo que ele poderia tirar dela. Ele tirou a casa, ele tirou a família, que era a coisa mais importante da vida dela. Ele tirou tudo, mas ele nunca tiraria quem ela é e nunca iria conseguir tirar a liberdade que ela mesma conquistou. Hoje, com 17 anos, Jamie mora com sua tia e tenta se recuperar do trauma e seguir com a sua vida. Enquanto isso, Jake está preso, cumprindo suas sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quero saber o que vocês acharam do caso de hoje. Esse caso, ele é incrível, o fato dela ter conseguido escapar sozinha. Ela poderia estar lá até hoje, se ninguém tivesse conseguido achar ela, se ela nunca tivesse tomado coragem para sair, para ser a sua própria heroína. Acho esse caso incrível, quero muito saber a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem saber o caso da Amber Alert, comentem aqui embaixo também, e todos os dias estarei trazendo casos novos para vocês.